Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolas. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Muito obrigado. Tem gente do pessoal de Maceió, Ipatinga, Brasília, muita gente mesmo, Cuiabá também, gente de Barbacena. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho hoje sobre 4 verdades de Deus para seus filhos. Irmãos, eu creio que o Salmo 23 seja um dos salmos mais conhecidos por nós, cristãos ou não. E provavelmente, talvez o Salmo 23 seja o salmo que a criança, o primeiro salmo que a criança aprende na escola dominical. O salmo em questão, possivelmente, ele foi composto por Davi quando ele alcançou a posse pacífica do reino e vivia em prosperidade com o povo de Israel e também em abundância. Então, não vemos, por exemplo, assuntos como orações e nem queixas de miséria com o propósito de obter alívio, como a gente vê no Salmo 22. Não, nesse salmo, Davi se deleita em Deus, o autor de todas as bênçãos de que desfrutava. D.A. Carson, ele vai dividir esse salmo em 3 partes. Primeira parte, no verso 1 ao verso 3, o pastor e a ovelha. Segunda parte, o verso 4, o viajante e o companheiro. E a terceira parte, o verso 5 e o verso 6, o convidado e o anfitrião. Irmãos, respectivamente, esses salmos nos ensinam sobre a providência de Deus. Ele também vai nos mostrar que no decorrer das nossas vidas, Deus está conosco, Deus está nos direcionando e nos guiando e dando provisão hoje e sempre. Algo fantástico que eu vejo aqui é que Davi, ele escreve a partir da sua experiência como pastor de ovelhas, e agora direciona essa experiência, essa analogia, ao próprio Deus, Deus como pastor. E a primeira verdade, irmãos, que a gente consegue ver nesse texto é que Deus, ele é o nosso provedor. É interessante o papel do pastor de ovelhas. Já pararam para pensar um pouquinho sobre o papel do pastor de ovelhas? Primeiro, o pastor, ele governa as suas ovelhas. Ele as guia, ele as alimenta, ele é que dá água para essas ovelhas, e ele o que protege essas ovelhas. Em contrapartida, as ovelhas o seguem, as ovelhas o obedecem, o amam e confiam nele. 3 coisas básicas, irmãos, que a ovelha ela precisa: bebida, comida e a direção. E o Salmo 23 vai nos apontar isso muito bem. Deus é quem supre as necessidades. Deus é aquele que leva a que possamos repousar, mas também ele nos leva junto das águas de descanso. E não apenas isso, ele nos dirige para o quê? Que possamos vivenciar a justiça que vem de Deus, que possamos realmente seguir neste mundo como santos que somos. Mas talvez você fale assim, mas Samuel, é tão complicado a vida, eu estou passando por tantos problemas, por tantas circunstâncias adversas. Como é que Deus vai me prover? Como é que Deus vai cuidar de mim? Irmãos, esse momento de pandemia é um momento muito grave para todo mundo. Todos os países sofreram com isso, ainda sofrem com isso. Nós, no Brasil, ainda temos essa pandemia aqui. Não existe ainda essa vacina que vai realmente fazer com que esse vírus seja extinto ou controlado. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez a sua vida não esteja fácil. Talvez ou você ou alguém da sua família não está trabalhando mais. Mas Davi vai nos ensinar que Deus nos provê.
Deus cuida de nós. E eu vou explicar como. Talvez você seja um irmão que não teve problema em relação financeira. Deus lhe dá a oportunidade para ajudar outros. Eu fico impressionado que, até então, nós já arrecadamos mais de 24 mil cestas básicas para ajudar irmãos e irmãs que estão passando por necessidade. Deus provê os seus filhos. Deus tem levantado pessoas para cuidar dos seus filhos. Então, se você está se perguntando como é que Deus de fato é o seu pastor e te provê, Deus levanta pessoas para cuidar de nós. Eu tenho uma experiência de vida. Meu pai, quando foi assumir um campo lá em Mafra, cidadezinha chamada Mafra, é interior de Santa Catarina. Ela fica na divisa entre Paraná e Santa Catarina. E chegou momentos lá naquela cidade, eu tinha 15, 16 anos, que teve dias que faltava o que comer para a gente. Nós saímos da Bahia, eu sou paraibano, mas morava na Bahia. Nós saímos da Bahia para irmos para Santa Catarina e nós não tínhamos o que comer. E isso era umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Deus toca no coração do presbítero e quanto menos a gente espera, o presbítero estava levando uma cesta para a gente. Irmãos, Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que cuida dos seus filhos. Quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, um trecho do Sermão do Monte, olha o que Deus vai falar, o que Jesus vai ensinar ali no versículo 28, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, Jesus aqui está ensinando que Deus é o Deus da providência. Jesus aqui está ensinando que Deus é o Deus que cuida de nós. Mas apesar de Jesus falar que Deus cuida dos animais e os sustenta, os animais vão atrás de comida. Irmãos, Deus nos deu inteligência para que possamos também colocar em prática essa inteligência para que possamos nos suprir também. Muitas e muitas pessoas nesse período conturbado estão agora utilizando a internet para conseguir o seu sustento. Muitas pessoas agora estão aprendendo novas carreiras e estão abraçando agora novos mercados. Deus nos dá inteligência. Apesar de Deus sustentar os animais vão atrás do alimento. Então você, irmãos, que está abatido, coloque em sua cabeça, seu coração, na sua mente e seu coração, que vá atrás. Coloque em prática a inteligência que Deus me deu e Deus te deu, para que você consiga colocar isso em prática e ganhar o seu sustento também. Essa é uma forma que Deus nos orienta e nos ensina. Deus está provendo ao seu povo sustento físico, espiritual. Deus nos dá força, Deus nos dá capacidade para lutar. Então, que seu coração esteja confortado para você se levantar dessa cadeira onde você está e ir atrás do seu trabalho, ir atrás de novas oportunidades, ir atrás de aprender novas coisas nesse período. Deus nos supre. A segunda verdade, irmãos, que eu vejo nesse texto é que Deus é quem nos restaura as forças. Irmãos, Deus em nenhum aspecto deixa carente o seu povo, visto que o sustenta com seu poder, o revigora e o vivifica, e desvia dele tudo quanto é prejudicial, para que ele possa andar nas veredas confortáveis, em planura e retidão. Existem momentos na vida cristã que nos vemos fracos mesmo, sobrecarregados, sem força ou vigor, desanimado para buscar a Deus ou abatido porque em sua vida os problemas parecem que vão te engolir. É como diz o ditado popular,
queremos pendurar nossas chuteiras. Mas no verso 3, o salmista vai dizer que Deus é quem refrigera a nossa alma. Deus é quem nos dá força para continuar lutando. Irmãos, que não tiremos da nossa cabeça o nosso propósito de vida, que é glorificar a Deus. Que nosso coração esteja sempre regozijado por entender que Deus nos deu a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar desse amor maravilhoso para a vida de outros que ainda não existem, que ainda não conhecem esse amor. Deus restaura as nossas forças. Creio que nesse período de pandemia, principalmente, esse isolamento social, as coisas têm piorado com relação à nossa vida sentimental, nossa vida espiritual também, mas creia que Deus é quem restaura nossas forças. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu já me vi em momentos complicados, conturbados da minha vida, e eu só faço uma simples oração, e eu vejo que quando eu termino essa oração, eu sinto aquele conforto da parte de Deus, aquele afeto do Espírito Santo na minha vida, me confortando. Porque, de fato, esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o nosso consolador, assim como Jesus vai ensinar ali no livro de João. Deus nos restaura. Deus restaura a nossa força. Irmãos, o que tem tirado a sua paz? Quais são os problemas que estão afetando a sua vida ao ponto de fazer você pensar em desistir? Desemprego? Problemas conjugais? Insegurança da vida, principalmente nesse período de pandemia? Conflitos familiares? Guarde em seu coração. Deus pode restaurar as suas forças. Irmãos, uma terceira verdade que Deus ensina nesse texto aqui para os seus filhos é que, a partir do versículo 4, o salmista apresenta agora uma segunda figura, é a figura do viajante. E aí ele continua afirmando que mesmo em meio aos momentos mais turbulentos que vivemos e tortuosos que vivemos, Deus estará conosco. Ele não vai nos desamparar. Como é que o irmão ou a irmã iniciou essa semana? Como é que está seu coração? Como é que você está se sentindo hoje? O que está sentindo hoje? O salmista vai ensinar que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estarás comigo. Mesmo nos momentos mais complicados que possamos viver, Deus estará conosco. E essa é uma promessa do próprio Jesus. Jesus nos promete estar conosco. Jesus nos promete enviar o Espírito Santo. Quando nós lemos Isaías 49, versículo 15, vai dizer o seguinte, olha, e essa é uma passagem extraordinária na Bíblia, mostrando o cuidado de Deus. Vai dizer o seguinte, olha, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueceste deste, contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de nós. Se estamos passando por problemas, é porque, de fato, nós conseguiremos vencê-lo no poder do Espírito Santo. Conseguiremos passar por esse momento turbulento, sabendo que Deus é que tem o controle do mundo em suas mãos. Então, descanse seu coração. Saiba que mesmo em momentos difíceis, Deus está conosco. Coloque na sua vida essa verdade essencial do Evangelho. Deus está conosco.
Deus, Ele cuida de nós. Saiba que mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, creia que Deus está conosco. Devemos confiar em Deus em qualquer situação. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Mas também a última verdade que eu vejo nesse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos, é que no percurso da nossa vida, Deus nos sustenta, Deus nos provê, Deus restaura nossas forças, Deus promete estar conosco, Deus é o nosso protetor, mas também Ele, e é dele, é de Deus que vem a vida eterna. Talvez o irmão não esteja vendo uma luz no fim do túnel, mas nós temos uma promessa do próprio Jesus, que nós teremos descanso eterno. Nossa confiança em Deus deve ser a mesma que o apóstolo Pedro teve quando questionado por Jesus, se os 12 discípulos também iriam abandoná-lo. Olha que interessante. As multidões estavam seguindo Jesus pelo que ele estava fazendo, pelo pão que ele estava multiplicando, por essas questões físicas que ele estava proporcionando, mas só por isso. Não estava lidando mais porque Jesus, era o Cristo. Não. Era só para saciar a sua fome física. E aí Jesus é duro com relação ao povo, a essa multidão. E a gente vê esse relato em João 6, e no final dos versículos desse capítulo, sobraram apenas 12 discípulos. E Jesus, vendo aquela situação, ao invés de tratá-los bem também, ele pergunta para os 12 que sobraram: e vocês? Também não vão, não? A resposta de Pedro, ela é uma resposta singular. E ela me ajudou muito em momentos conturbados da minha vida. Ele responde o seguinte: olha, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Deus é quem proporciona e que nos dá a vida eterna, irmãos. Ele é que cuida dos nossos corações, ao passo que no final das nossas vidas aqui na terra nós teremos vida plena com Ele. Talvez nós não tenhamos lar físico aqui na terra, mas de certo, o cristão terá um lar, um descanso celestial. Na grande mesa, irmãos, cearemos com Deus e com nossos irmãos. E teremos regozijo em sua presença. E aí, então, cumpriremos cabalmente o que a Confissão de Westminster vai dizer no primeiro capítulo. Mas também, Paulo, escrevendo a sua segunda carta para os irmãos ali da igreja de Corinto, ele faz uma afirmação formidável. E que possamos guardar essa afirmação em nosso coração hoje. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo, ele vai comparar as situações conturbadas da vida
com o peso da glória. Ele fala assim, olha, isso aqui nem se compara com o peso da glória que há de vir. Teremos regozijo eterno com Deus. E aí, no versículo 6, ele fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O próprio Jeremias vai falar sobre isso no livro de Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. O próprio Jeremias fala sobre isso, irmãos. Deus, ele é um Deus de misericórdia. Deus, ele é um Deus de bondade. Apesar de ser um Deus de justiça, ele é um Deus de bondade. Ele é um Deus misericordioso. E sabe por que ele é misericordioso? Porque não merecíamos essa misericórdia. Quando no Éden, o homem peca, toda a raça humana pecou com Adão. Mas no conselho eterno de Deus, ele proporciona a vinda de Jesus para morrer por nós, para morrer no nosso lugar. Então, creia que o maior problema da sua vida foi resolvido na cruz. Creia que teremos descanso e paz nas regiões celestiais. Creia que em Deus nós temos e sentimos uma paz que excede todo entendimento. Creia que apesar das circunstâncias, Ele está conosco. Então, as quatro verdades. Primeira, Deus, ele é nosso provedor. Deus é quem nos restaura as forças. Deus, ele é o nosso protetor. E de Deus vem a vida eterna. Mas, irmãos, para concluir, a pergunta que eu quero lhe fazer hoje é: Deus é o seu pastor? E talvez esteja no seu coração, mas como eu posso saber que Ele é meu pastor? E a resposta, ela é simples. Você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? João vai dizer que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, que Ele veio da parte de Deus. Você crê que Jesus veio da parte de Deus? Você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Caso não tenha visto Jesus como seu único e suficiente Salvador, esta é a hora e esse é o momento perfeito para que você possa entregar a sua vida para Ele. Esse é o momento perfeito, irmãos, para que você possa entregar a sua vida a Jesus. Que Deus continue confortando nossos corações e guiando nossos corações, para que possamos ter forças para pregar o Evangelho, falar desse poder, falar da salvação que é em Cristo Jesus. Que Deus possa guiar nossos corações. Muito obrigado. Vamos aqui ler alguns pedidos de oração. Muito obrigado pela presença da Rosimeire, que está pedindo oração pelos netos, pela vida do Gustavo e do Johan, e da Laura também. Muito obrigado aí pela Priscila, pedindo oração pela restauração do casamento do irmão. Muito obrigado também pela presença de Maria Dozinete, Eliane Ribeiro. Eliane Ribeiro é a secretária da minha sogra. Muito obrigado, Eliane, pela sua presença. Muito obrigado também pela presença da Rosa Maria, está pedindo oração por conta dessa pandemia, né, para que Deus possa cessar isso logo. Também a Úrsula pedindo oração pela mãe de 87 anos, que sofreu um acidente. Olha meu sogro aqui também. Muito obrigado, pastor Wilton.
Vamos lá, minha esposa também está aqui, dando uma moralzinha para mim. Muito obrigado, Deus abençoe. Gente, vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele possa confortar os nossos corações e que Deus possa que Deus possa abençoar esses pedidos de oração. Aqui meu primo também, Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento de reflexão na sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelo seu cuidado em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que nos provê. Muito obrigado também, meu Deus, porque mesmo em momentos complicados, o Senhor é o Deus que restaura as nossas forças. Também, meu Deus, agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos protege das tentações, nos protege de fazermos coisas erradas e também nos corrige quando fazemos coisas erradas. Mas também muito obrigado, meu Deus, pela salvação. Porque esse era o maior problema que nós tínhamos aqui na Terra. Mas o seu Filho Jesus, naquela cruz, se entregando por nós, nos deu acesso a Ti. O Senhor Jesus naquela cruz se entregou e morreu morte de cruz para que nós, miseráveis pecadores, pudéssemos ter vida e vida com abundância. Muito obrigado pelo seu cuidado através do Espírito Santo, nos consolando, nos guiando, nos dando sabedoria para aprender da Tua palavra. Deus, te peço por esses pedidos de oração que foi posto aqui hoje, que o Senhor possa estar agindo com graça, com misericórdia na vida desses irmãos, casamentos conturbados, pessoas desempregadas, que o Senhor possa agir de forma poderosa, que esse momento de pandemia cesse para o louvor da sua glória, meu Pai. E que nós possamos ter em mente sempre o nosso papel na evangelização. O nosso papel em falar desse amor misericordioso que nos dá forças para continuar a vida e, mais ainda, nos dá garantia da vida eterna. É assim que eu te peço, meu Deus, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que a semana seja uma semana muito abençoadora.